Você já se sentiu como se Deus estivesse alheio às suas dores e aflições? Aqueles momentos em que, por mais que oramos ou suplicamos ao Senhor, tudo permanece igual. Um profeta das Escrituras chamado Abacuque também passou por essa experiência. Ele vivenciou esse tipo de sentimento. Na verdade, sua angústia era tamanha que ele iniciou seu livro com uma pergunta que poderia muito bem ser a nossa. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Sem dúvida, Abacuque se distingue entre os profetas da Bíblia por seu modo singular de se relacionar com a revelação divina. Ao contrário de outros, sua mensagem não começa com a recepção de ordens divinas para serem proclamadas ao povo, mas com uma série de reclamações e indagações dirigidas ao próprio Deus. Sua trajetória e mensagem, registradas no livro que leva seu nome, trazem uma meditação profunda sobre o enigma do mal e a justiça de Deus. O Senhor parecia inativo diante da decadência moral em Judá. E como ele poderia usar uma nação ainda mais corrupta para aplicar juízo sobre o seu povo? Mas como Abacuque enfrentou essas dúvidas? De que forma sua inquietação não abalou sua confiança no Senhor? Como por meio da oração, ele conseguiu transformar sua aflição em confiança, assimilando uma lição que marcaria a trajetória do povo de Deus, expressa na emblemática declaração: o justo viverá pela fé. É sobre isso que vamos refletir neste vídeo. Abacuque viveu em uma das épocas mais conturbadas da história de Judá, provavelmente entre os anos 609 e 605 a.C., sob o governo de Jeoaquim. Era um período de instabilidade política e espiritual, caracterizado pela decadência moral generalizada. Após o falecimento do rei Josias, que era temente a Deus, Jeoaquim reintroduziu práticas corrompidas e cultos idólatras, abandonando as reformas religiosas promovidas anteriormente. No panorama global, o Império Assírio, que por séculos dominou a região, chegou ao fim com a destruição de Nínive em 612 a.C. A Babilônia, sob o comando de Nabopolassar e depois seu filho Nabucodonosor, emergiu como potência dominante ao derrotar o Egito na Batalha de Carquemis, em 605 a.C. A ascensão babilônica gerou temor e instabilidade entre os povos da região, incluindo Judá. Para agravar a situação, internamente Judá se encontrava mergulhada em corrupção e afastamento de Deus. Os poderosos exploravam os mais frágeis, a justiça era manipulada e a Torá, que deveria guiar a vida da nação, era ignorada. A religiosidade superficial substituía a verdadeira devoção, enquanto o povo depositava sua confiança em alianças políticas com nações como o Egito. Diante dessa realidade, Abacuque elevou seu clamor a Deus em meio à confusão. Ele enxergava os pecados do povo e a aparente omissão divina como um paradoxo que desafiava sua visão da justiça de Deus. Por isso, buscou compreender o porquê do silêncio de Deus diante de tanto descalabro. Curiosamente, o livro de Abacuque é composto por apenas 3 capítulos, mas sua concisão não compromete a profundidade de sua mensagem. Nele, vemos um diálogo íntimo entre o profeta e Deus, um processo de descoberta espiritual sobre a justiça divina que culmina em uma firme declaração de fé. Nesse intercâmbio, temos os questionamentos de Abacuque e as respostas do Senhor. O primeiro questionamento refere-se à aparente passividade divina diante da degradação moral. Nesse contexto, ele perguntou: até quando clamarei ao Senhor por socorro, sem que fosse ouvido? Abacuque observava a violência, a opressão e a distorção da justiça em Judá. Os perversos prosperavam, enquanto os justos eram penalizados. Esse tipo de indagação já havia sido feito por outros servos de Deus, como o profeta Jeremias e diversos salmistas que também lamentaram o aparente silêncio do Senhor diante da maldade.
Contudo, Deus surpreendeu Abacuque ao dizer que estava levantando os caldeus, um povo impiedoso e arrogante, para aplicar seu juízo sobre Judá. Os caldeus são retratados como ferozes, velozes e destrutivos, devorando povos em seu caminho. Essa resposta não trouxe alívio imediato ao profeta, mas gerou um novo dilema. Como um Deus puro e justo poderia utilizar uma nação tão cruel para corrigir o seu próprio povo? Abacuque expressou esse novo conflito com a seguinte pergunta: Teus olhos são tão puros que não podes ver o mal, não toleras a perversidade. Então, por que toleras os perversos? Por que ficas calado enquanto os ímpios devoram os que são mais justos que eles? Ele reconhecia o domínio absoluto de Deus, mas lutava para entender como o Senhor poderia permitir que uma nação sanguinária como a Babilônia executasse julgamento. Foi então que o profeta assumiu a posição de um vigia, aguardando a resposta divina. Deus lhe deu uma visão que deveria ser registrada e aguardada com perseverança. Afirmou que, enquanto o arrogante vive iludido, o justo viverá pela fé. Um princípio que se tornaria pilar no Novo Testamento, especialmente nas cartas de Paulo. O Senhor declarou que o orgulho dos caldeus seria sua própria ruína e anunciou 5 ais contra eles, denunciando sua ganância, brutalidade, exploração, embriaguez e idolatria. Logo após, há uma afirmação poderosa que reitera o domínio de Deus sobre todas as nações. O Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. O livro encerra com uma oração em forma de cântico, celebrando a soberania e os atos grandiosos de Deus na história. Abacuque relembra os feitos do Senhor na libertação de Israel, e mesmo reconhecendo que o juízo era inevitável, deposita sua esperança na salvação divina. O ponto culminante do cântico é a confissão de fé de Abacuque. Mesmo diante da escassez, ausência de frutos, colheitas e rebanhos, ele declara que se regozijaria no Senhor e confiaria em sua força. Essa postura é um dos mais tocantes testemunhos de fé da Bíblia. É evidente que a mensagem de Abacuque aborda questões teológicas centrais e universais, fundamentais para entendermos a relação entre Deus e seu povo. Ele apresenta o Senhor como soberano sobre todas as nações e eventos históricos. Deus ergue os caldeus como instrumento de juízo, mas também garante que eles serão julgados por sua maldade. Essa soberania vai além dos atos humanos, alcançando até a criação, como revela o Cântico do capítulo 3, onde Deus é mostrado como Senhor da natureza. Isso reforça que Deus não é um espectador, mas o Senhor ativo da história. Um dos maiores dilemas enfrentados por Abacuque foi o problema do mal. Ele questionou como Deus poderia permanecer em silêncio diante da injustiça em Judá, e mais ainda, como poderia usar um povo ainda mais perverso como agente de correção. A resposta divina não suprimiu o sofrimento, mas assegurou que a justiça prevaleceria no tempo apropriado. A mensagem de Abacuque mostra que a justiça divina muitas vezes vai além da nossa lógica. Os injustos, fossem os governantes corruptos de Judá ou os caldeus, enfrentariam o juízo de Deus. Assim, o profeta nos convida a confiar na retidão do Senhor, mesmo quando ela parece tardia ou difícil de entender. A declaração divina de que o justo viverá pela sua fé, Abacuque 2:4, é o cerne da mensagem. Essa fé não é uma ideia abstrata, mas uma confiança viva que sustenta o justo em meio às adversidades. Esse princípio é ecoado por Paulo em Romanos e Gálatas e pelo autor de Hebreus. Por fim, o salmo final do livro revela a transformação do profeta, da inquietação para uma confiança vibrante. Mesmo com todas as perdas materiais, ele afirma: Todavia,
Eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Essa fé resistente é um exemplo para quem atravessa momentos difíceis. O louvor não deve depender das circunstâncias, mas da certeza sobre quem Deus é. A verdadeira adoração não está presa ao que vemos, mas à imutabilidade do Senhor. Abacuque também nos mostra que Deus nem sempre responde da maneira que esperamos. Sua resposta, levantar os caldeus, demonstra que ele age segundo seus próprios propósitos, que muitas vezes ultrapassam nossa compreensão. Mesmo quando não entendemos, somos chamados a confiar. A jornada de Abacuque nos ensina a nos submeter ao querer de Deus e a esperar com paciência o cumprimento de seus planos. A perspectiva divina é muito maior do que conseguimos enxergar. Ele nos convida a descansar em sua direção. E, acima de tudo, Abacuque nos oferece uma lição poderosa sobre louvar mesmo na falta. No ponto mais alto de seu livro, ele reafirma sua confiança e alegria em Deus, mesmo que tudo pareça ruir. Esse tipo de louvor nasce da fé, não das circunstâncias. Assim como o profeta, somos chamados a depender de Deus como nossa verdadeira fonte de alegria. Devemos louvá-lo reconhecendo sua bondade, fidelidade e domínio, mesmo antes de vermos suas promessas cumpridas. A fé que se manifesta em adoração pode mudar nossa visão e nos conduzir da dor à esperança. No versículo Abacuque 3,19, o profeta descreve o Senhor como aquele que o fortalece e sustenta. O Senhor Deus é a minha força e fará os meus pés como os das corças e me fará andar sobre os meus lugares altos. Essa imagem mostra que mesmo em terrenos difíceis da vida, Deus nos concede equilíbrio e vigor para prosseguir. Agora, compartilhe nos comentários o que mais você consegue aprender com a história de Abacuque. E se deseja aprofundar seu entendimento da palavra de Deus, te convido a estudar teologia conosco, de onde estiver, quando quiser, com videoaulas, apostilas e certificado. Os detalhes estão na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado.